financeiro não se é o que você deseja. Sim. Então você começa a escolher as coisas que são importantes para você, baseadas em como que você vai negociar cada uma delas com a natureza. Qual é o preço que você vai ter que pagar? Compensa? Então você vai estar tendo uma negociação mental Sim. pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento, principalmente o objetivo, ele te dá todas as bases para isso. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana, porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas, porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou o Ailton Souza e esta Conversa no Quintal é sobre se conhecer e conhecer o ser humano aonde habitamos. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre nos auxilia nessa Conversa no Quintal. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. E hoje, o tema da nossa conversa hoje é sobre os caminhos que usamos para chegar ao autoconhecimento. Isso, muito importante. São vários caminhos diferentes Sim. que levam ao mesmo local. E tem muitas curiosidades hoje dos nossos internautas sobre esse assunto. Muito bom. Eu queria que você começasse falando para a gente sobre o autoconhecimento. Ele é diferente entre as pessoas? Então, Vaninha, quando a gente fala em autoconhecimento, o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é o conhecimento de si. Só que muitas vezes nós, como seres humanos, nós podemos chegar ao autoconhecimento de diferentes formas. Só para exemplificar, nós podemos chegar ao autoconhecimento pela religião, por exemplo. Nós podemos chegar ao autoconhecimento pela dor. Então, cada pessoa, de acordo com o que ela vivencia na vida, de acordo com o que ela vem se desenvolvendo e que as coisas que acontecem com elas, fazem com que elas cheguem num determinado conhecimento de si em relação às outras coisas por um caminho específico. Eu tenho aqui, inclusive, um desenho que eu vou colocar aqui, vou mostrar aqui, depois eu coloco para a edição, que mostra as diferentes vertentes, como se tivesse uma pessoa com um autoconhecimento no meio aqui, uma pessoa que está ali para receber um autoconhecimento, e vários caminhos para que se chegasse até ela com esse autoconhecimento. Por exemplo, os monges budistas no Tibete, eles se isolam e ficam lá meditando por 15, 20, 30 anos, só lá meditando, em estado zen, procurando se iluminar. Quando eles chegam ao autoconhecimento profundo, eles falam que eles estão iluminados. Então, por que iluminados? Porque eles têm resposta na cabeça deles para todas as perguntas que eles possam pensar ou almejar. Então, eles estão iluminados por dentro. Sim. Por isso que a gente fala, é comum só falar fulano alcançou a iluminação. Só que ele alcançou essa iluminação por um caminho budista, por um caminho que veio de 20 anos de isolamento, onde ele meditou por 20 anos, ficou isolado das outras pessoas, somente com aquele grupo de pessoas, lendo, estudando. Então, todo esse caminho é um caminho que ele usou para chegar ao autoconhecimento. Um outro caminho é, por exemplo, o luto. Uma pessoa teve um problema na família e ela se isolou, ela sentiu falta, uma pessoa morreu, por exemplo, uma pessoa importante, e ela se privou da presença daquela pessoa. E ela começou a pensar tanto na vida, ela se isolou tanto, ela ficou tão isolada de si e do mundo, que muitas vezes essa privação dela fez com que ela
se isolasse, e nesse isolamento ela entendeu tanta coisa que aconteceu com ela, no passado dela, na infância dela, na vida das pessoas próximas a ela, todos os acontecimentos que envolviam ela e aquela outra pessoa. Então, esse é um outro viés, um outro caminho que foi usado às vezes até sem querer para que a pessoa chegasse ao autoconhecimento. Mas existem vários outros. Religião é um deles, próprio amor é um caminho. Então, a pessoa que chega por todos esses caminhos, eles levam a um autoconhecimento. Quando a pessoa chega ali no autoconhecimento, muitas vezes ela também tem esse detalhe de que ela não sabe explicar o autoconhecimento. Ela sente, Sim. mas muitas vezes ela não sabe explicar o autoconhecimento para a pessoa. Então, por exemplo, se você se alinhasse a uma pessoa que ficou lá 20 anos isolada no budismo e perguntasse para ela, me ensina o autoconhecimento, ela demoraria quase 20 anos para te explicar isso, porque ela não teria uma forma líquida, uma forma fácil. É como se ela tentasse te explicar assim, em poucas palavras, Sim. o gosto do chocolate. Se eu te pedisse aqui, para você internauta também, qual é o gosto que tem o chocolate? Se você nunca comeu chocolate, ou mesmo que você tenha comido e vai explicar para alguém, como que você explica sem dar para ele aquilo? Difícil, né? A É pessoa muito difícil. explicar o gosto sem a pessoa sentir o gosto. Isso. Então, esses caminhos todos, eles levam sim ao autoconhecimento. Tanto da religião, quanto do amor, quanto do luto, muitas vezes o da privação, são vários. Sim. São várias vertentes que vão todos convergendo para um único local, que é o autoconhecimento. Porém, o grande, digamos, problema que a gente vê nisso tudo é porque esses vieses todos, eles não são facilmente repassáveis, porque quando a pessoa vai explicar isso para outra pessoa, ou ela não sabe liquefazer aquilo em palavras, Sim. ou ela tem a dificuldade do tempo, porque se você demorar 20 anos para me mostrar uma coisa, com certeza eu não vou poder esperar, porque a vida hoje moderna, tudo muito corrido, eu tenho que entender as minhas coisas e cuidar da minha vida, cuidar da minha própria vida e da minha família, sem parar aí durante anos para poder me conhecer. Não tem como eu parar. Adquirir um conhecimento. Né? Adquirir um conhecimento de si. Então, são alguns dos vieses. E para cada tipo de conhecimento em si, ele tem suas características padrão, específicas? Então, por exemplo, quando a pessoa chega no autoconhecimento por uma privação, Sim. ou seja, ela consegue ver o mundo pelo lado do que falta. Pensa para você ver. Da luta, tipo, A pessoa às vezes não tem dinheiro para comer, o dinheiro está ali numa quantidade escassa. Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam muito de dinheiro, é um assunto que a gente pode sim abrir um pouco mais, nós vamos abrir um pouco mais isso, mas assim, às vezes a pessoa fala assim, mas dinheiro não traz felicidade, esse negócio de autoconhecimento com dinheiro. Bom, o que acontece é o seguinte, quando você tem pouco dinheiro, que ele está abaixo de uma linha de sobrevivência, ele faz muita falta, então ele te gera uma escassez. Sim. Quando esse dinheiro está abaixo de uma certa linha, que você não consegue sobreviver com dignidade, você começa a se sentir mal perante o mundo, porque você não tem dinheiro para comer, para se locomover, às vezes até para ter uma coisa que seu filho deseja, um brinquedo, ou uma felicidade ali junto com seu filho, às vezes você se sente mal. Então, essa privação toda, ela faz com que você esteja abaixo da linha da felicidade e do dinheiro. E quando a pessoa tem muito dinheiro, que ela derrama aquele limite mínimo ali, já não faz mais tanta diferença. Então, se ela tiver, por exemplo, milhões, a partir do momento em que ela tem o dinheiro suficiente para ela comer, beber e ter tudo que ela precisa ali como normal, a partir dali o dinheiro já não traz mais o índice de felicidade. Mas voltando aqui à privação. Quando o dinheiro está privando-nos de um acesso a alguma coisa que a gente chama de felicidade, muitas vezes a gente mistura felicidade com autoconhecimento, o que é importante, o que não é. Então é importante que a gente se conheça e entenda que o dinheiro é uma coisa inventada
para que a gente consiga subsistir, para que hajam trocas. Porém, o ser humano infelizmente deturpou tudo isso. E quando a gente tem pouco dinheiro, está abaixo dessa linha, a gente costuma viver às vezes infeliz, como se o dinheiro fosse um fim em si. E o dinheiro não é para ser um fim em si. Né? Então, voltando ao contexto do autoconhecimento, cada tipo de autoconhecimento, ele traz como se fosse uma personalidade em si. O autoconhecimento que é por privação, a pessoa sempre vai estar olhando para o mundo com olhos de privação, como se ela tivesse faltando alguma coisa para ela. Então, isso faz com que ela reflita muito mais, com que ela entenda muito mais, com que ela analise muito mais a sua existência e a existência das pessoas e até das coisas do mundo. Tem até um aprendizado, né? O aprendizado, no caso, reflete mais para com ela, porque ela para pensar sobre cada uma das coisas. Porque nós, seres humanos, temos muito assim, um choque com a escassez das coisas. Verdade. Então, quando nós temos escassez de alguma coisa, a gente reflete muito mais sobre aquilo. E no autoconhecimento não é diferente. Quando a gente precisa de ter uma coisa e não tem aquilo, num nível suficiente para a gente viver, a gente acaba refletindo muito sobre aquilo e acaba amadurecendo muito sobre o que vale a pena na vida e o que não vale tantas vezes a pena na vida. E você falou que também estou vendo aqui nesse resumo que você fez, você colocou a questão da religião também. Você acha que através da religião a gente consegue um autoconhecimento? A religião é um dos mais fortes caminhos para você chegar ao autoconhecimento. Sim. Por quê? Porque ele é completo. Eu entendo que a religião é completa pelo seguinte: a única vertente é Deus. Sim. E quando a pessoa, não quando a pessoa está sendo religiosa, mas quando ela tem Deus no coração. Porque tem muitas pessoas que começam a sair fora de Deus e começam a discutir a religião em si. Placa, né? Placa de igreja, e às vezes até briga, às vezes bate nas outras pessoas, e discute que a religião dela é melhor do que a outra. Isso. E aí começa aquela animosidade, então aí ela foge desse nível de autoconhecimento. Por quê? Para que a gente tem autoconhecimento? Para viver bem. Sim. Porque se você tiver um grau de autoconhecimento bom, você vai estar, em teoria, sabendo as coisas, e com essa sabedoria, você conseguir conviver bem com as outras pessoas. Mas se você, indiferentemente do caminho que você usou para chegar ao seu autoconhecimento, se você não utiliza aquilo e continua fazendo as mesmas coisas que você fazia quando não tinha autoconhecimento, que é, por exemplo, brigar com as outras pessoas à toa, não tentar entender o ponto de vista das outras pessoas, às vezes discutir uma religião tão a fundo que você humilha, massacra as outras pessoas, acaba esse autoconhecimento seu é só teórico. Sim. Ele não é um autoconhecimento que realmente te toca o coração. E quando se fala em religião, então eu entendo que, no caso, Deus é um único caminho. Então, automaticamente, quando passa aquela pessoa que realmente segue os preceitos bíblicos e religiosos a fundo, ela realmente tem uma vertente muito mais profunda mesmo que ela não souber tanto às vezes explicar, mas ela sente o autoconhecimento. Consegue ter uma essência, né? A sua essência está ali nela, trabalhada no dia a dia. Então ela respeita mais, ela é mais humilde, ela consegue vivenciar o autoconhecimento. Então muitas vezes, Vaninha, é muito importante a gente salientar isso, a pessoa às vezes não consegue explicar isso, mas ela consegue vivenciar. Sentir, né? Que é quando você encontra aquelas pessoas às vezes de 65, 70, 80 anos, que ali tem aquela palavra de humildade, que não sabe nem ler direito, a pessoa não sabe, mas traz aquela paz, aquela sabedoria, aquela humildade, aquela experiência de vida de Deus que está no seu coração, porque viveu uma vida inteira, descobriu o seu autoconhecimento, mesmo que ela não saiba passar para os outros, ela não sabe chegar lá e dar uma palestra sobre aquilo, tudo bem, mas ela vive e convive bem com todo mundo, sabe entrar em todos os ambientes, sabe respeitar os momentos tanto dela quanto de cada uma das pessoas, seja filhos, parentes, amigos ou qualquer pessoa com quem ela conviver. Então estas pessoas sim, são as realmente iluminadas.
que adquirem, né, verdadeiramente o autoconhecimento. Adquirem verdadeiramente o autoconhecimento. Então, como que se ela chegou a esse autoconhecimento? Muitas vezes foi através da própria vida em si. Elas não foram só ficando velhas, Sim. elas foram realmente amadurecendo e foram humildes suficientes para deixar com que o autoconhecimento realmente penetrasse e fizesse parte da vida delas, né? Da natureza delas, e temperasse realmente a existência delas com vida, né? Sim. Eu vejo aqui que nesse resumo você fala, né, de vários caminhos que nos levam ao autoconhecimento, né? Você falou monge, luto, religião, privação, amor, você citou vários Exato. caminhos. Mas você acha que tem algum deles que é melhor que o outro ou não? Então, melhor que o outro não. Na verdade, todos os caminhos levam a Roma, né? Todos esses caminhos podem levar a esse autoconhecimento ou não, se a pessoa estiver buscando, com certeza, se ela estiver atenta a isso, ela vai ser levada a esse local, a essa situação, né? É mais uma situação do que um local. Mas assim, alguns desses caminhos são mais facilmente explicáveis. Então, nós defendemos o autoconhecimento objetivo, como eu vou mostrar aqui, ó. Sim. A gente colocou aqui uma setinha, né, uma flechinha com um alvo. Por quê? Justamente pelo fato de ser um autoconhecimento mais facilmente entendível, onde eu consigo passar para a pessoa o que é o autoconhecimento. Então a gente chamou isso de autoconhecimento objetivo, porque ele não é um autoconhecimento específico de religião, apesar dele passar pelos meandros, pelos caminhos da religião, porque na verdade ele é baseado somente na natureza. Ele é explicação da própria natureza. Então, como a natureza é baseada em leis, em regras, automaticamente é fácil, se eu explicar essas leis, essas regras, as pessoas que entenderem isso, elas vão conseguir ter mais entendimento de como funcionam essas leis para com elas, e aí sim elas vão ter um autoconhecimento mais facilmente entendível e mais facilmente explicável. Então você consegue enxergar com mais nitidez as leis da natureza que regem você e todas as outras coisas, e aí fica mais fácil você conviver com essas leis. Por isso, então, devido a essas leis, né, que você está falando aí, que consegue explicar o autoconhecimento objetivo, por isso eles se tornam diferentes. Eles se tornam, na verdade, mais palpáveis, mais objetivos. Por isso a palavra objetivo. Porque, por exemplo, só para ficar mais fácil de vocês entenderem, nós temos algumas leis que regem principalmente a natureza. Por exemplo, lei da unidade, lei de 3 e lei de 7. Sim. Depois nós vamos provavelmente estar conversando sobre cada uma delas. Mas como essas leis têm números, elas são objetivas, então fica fácil de a pessoa saber medir se ela está ou não embasada naquela lei. Sim. Porque existe um número, então fica mais facilmente transmissível. Não é tão difícil de explicar como se eu estivesse explicando o gosto do chocolate. Sim. Porque é uma explicação mais técnica. E quando eu explico isso e a pessoa entende cognitivamente, ela acaba entendendo o seu autoconhecimento e ela coloca isso para dentro dela, e com isso ela consegue entender como que a regra da natureza vai agir, como que a lei da natureza vai agir, e aí ela consegue sentir dentro dela essas forças agindo dentro dela, e automaticamente ela vê que ela começa a se conhecer, porque quando ela sente essa sensação, ela já entende o que está acontecendo exatamente por causa dessas leis agindo nela. Não fica algo mais específico dentro da gente, né? Não fica uma coisa assim aleatória, né? Não fica tão assim enevoado, tão só intuitivo. Porque o autoconhecimento, Vaninha, as pessoas pensam que ele é intuitivo. Sim. As pessoas pensam que ela vai crescendo, desenvolvendo e que ela vai ficando mais velha sozinha e vai se conhecer. Não. Tem pessoas que morrem sem se conhecer. E não é poucas, não. Ela vai só ficando mais velha como animal. É prerrogativa de todo mundo ficar mais velho, naturalmente, e morrer de velhice. Mas se conhecer já é uma prerrogativa específica do ser humano. Porque pensa bem para você ver, um leão,
ele é um leão a vida toda. Sim. Ele não é um leão diferente quando ele está mais velho. Verdade. Ele é só um leão. Então a natureza dele é de leão. Já um ser humano, ele nasce, cresce e à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai se entendendo, ele vai conseguindo viver outras coisas e se transformar sim num ser humano diferente. Melhor, né? Melhor. Evoluindo. Para ter outras coisas, outros objetivos. Então ele há que usar a sua cabeça, o seu entendimento, para ter um autoconhecimento de si dentro do mundo. Então, à medida que ele vai tendo um autoconhecimento de si dentro do mundo, ele vai tendendo a ficar melhor. Essa deveria, pelo menos, ser a prerrogativa de todo ser humano. Sim. Nascer, crescer, melhorar, Evoluir, né? evoluir, reproduzir e aí sim morrer. Mas esse melhorar aí, ele foi muitas vezes sucumbido, muitas pessoas não passam por ele. Porque tem que ter um querer, né? Tem que ter um desejo, tem que ter uma vontade intrínseca lá dentro da pessoa de ela querer melhorar, querer se conhecer, querer ser um ser humano melhor. Sim. Querer descobrir o que a gente costuma dizer de meu melhor eu, a minha melhor versão de mim. Imagine você quando você está no melhor de você, o melhor dia da sua vida, não para os outros, mas para você mesmo. O seu melhor eu. Qual foi esse dia e o que você sentiu e o que você fez nesse dia. Então, aquela melhor versão de você. Imagina que você pegasse aquela melhor versão de você, isso é o autoconhecimento puro e líquido, Sim. e multiplicasse por todos os dias da sua existência. Nossa. Que gostoso seria Seria maravilha. que você ficasse só se sentindo Bem. sempre bem, assim, puxa vida, eu sou a melhor versão de mim o tempo todo. Mas isso não acontece. Muitas vezes as pessoas não procuram isso. Muitas vezes a pessoa vive um dia no ano que é um de bom dia, mas ela quase não vive isso. Se deixa levar para essa vida, porque na realidade nós estamos vivendo uma vida muito estressante, né? Muitos E as pessoas não estão conseguindo sair desse estresse, né? Para poder deixar se conhecer melhor. ficam na pira, né, nas coisas mundanas e acabam se perdendo do que é realmente importante. Perdendo E a aí essência, né? vão perdendo a essência, exatamente. Então, esse meu melhor eu é justamente a sua essência. Quando você tem um autoconhecimento objetivo, é como se acendesse uma luzinha e você sempre tivesse de olho, onde está o meu melhor eu? Sim. Porque você começa a ver que você tem uma melhor versão de si e que, consequentemente e infelizmente, tem uma versão não muito boa de você. Então você começa a tender a puxar para essa versão melhor. Inclusive tem uma história que fala que um velho lobo perguntou pro cacique, né? Perguntaram pro cacique que por que nós temos dois lobos dentro da gente. E o cacique explicou que na verdade nós temos um lobo mau e um lobo bom. E o índio perguntou para ele assim, qual deles que se alimenta, que iria crescer? Sim. E o velho lobo falou que é aquele que você alimentasse. Então quando você entende o seu autoconhecimento, você consegue alimentar o seu lobo bom. Sim. Você dá vazão, você procura o seu melhor eu o tempo todo. Então quando você está procurando o seu melhor eu, você está alimentando o seu lobo bom e é ele quem vai viver. O outro ainda vai estar ali, bem mozenguinho, bem quase morrendo, mas ele não vai morrer. Mas você não pode alimentá-lo quase nunca, porque senão ele ganha forças e se torna o lobo mau, o mais forte. Muito interessante, você falou isso aí, eu estou aqui viajando na sua fala, você falou algo muito interessante. Então, se a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento objetivo, a gente consegue deixar esse eu ruim, vamos dizer assim, de lado, né? Sem alimentá-lo. Sem alimentá-lo. Sem Alimentar alimentá-lo. só aquele bom que foi adquirido através do autoconhecimento. Exatamente, porque você chega com o alimento, que é você, né? Que é você pensando e alimentando para quem que você vai dar atenção. E você tem dois lados para você dar atenção, o lobo bom e o lobo mau. Quando você dá atenção para as suas coisas boas, o seu melhor eu, o seu lobo fica forte, de todo, porque ele está bem alimentado. E o outro ele vai ficando fraquinho, fraquinho, e chega uma hora que você até esquece que ele está ali e ele não vai fazer mais comando na sua vida, porque ele não tem energias para isso. Então, essa é a alusão da história do lobo bom e do lobo mau. Então, todas as vezes que eu tiver que alimentar um ser dentro de mim, é importante que eu alimente o meu melhor eu.
e não o meu pior eu. E eu vejo que Deus nos fez para sermos esse melhor eu nosso, né? Ele quer de nós esse melhor eu, né? Melhor, O exatamente. lado ruim ele não quer dar. E ele nos dá o livre-arbítrio, para você ter os dois dentro de você. É você que escolhe qual que é que você quer alimentar. Sim. Então, essa é uma história que sempre vai ter o livre-arbítrio ali. Por isso que o lobo mau nunca vai morrer totalmente dentro de nós. Depende Porque do o nosso livre-arbítrio alimentar, né? está ali. Sim. Se você não tivesse essa chama negativa acesa, mesmo que bem fraquinha, não seria livre-arbítrio. Sim, Não seria de Deus. Então é justamente aí, cabe a você saber, eu Escolher, tenho né? dentro de mim e vou escolher alimentar o meu melhor eu sempre. Mas para alimentar, você tem que conhecê-lo. Sim. E se você não descobrir, não entender ele, então por isso aí a gente está falando de caminhos para chegar ao autoconhecimento. Porque se você não souber bem esses caminhos e não entendê-los, você não consegue às vezes chegar com esse alimento na boca do lobo bom. Sim. Entendeu? Então é importante você saber onde você tem que passar exatamente para dar alimento e vazão justamente a esse lobo bom. Sim, você falou, né? Falando, né? A gente conversando, e você falou sobre as leis, né? Que nos regem, né? Sim. Leis existentes. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de cada uma dessas leis, né? Sim. Específicas, né? Quais são elas e como que elas funcionam na nossa vida como ser humano. É interessante porque a gente estuda na escola muitas leis, como leis da gravidade, Sim. Várias outras leis. Mas essas leis específicas são leis da criação e da multiplicação. São leis mais ligadas à lei de Deus. Sim. Então, quando se fala em criação, não é lei da gravidade, é lei da gravidez. Sim. Por exemplo, quando uma mulher, vamos pegar um ser humano mesmo, quando uma mulher fica grávida, ela teve um masculino, um feminino, houve uma união, Sim. e ali houve uma espécie de um raiozinho, né, que disparou um terceiro elemento. Então, nós temos ali a lei da criação em ação. Sim. Vamos começar ali pela lei da unidade. Sim. A lei da unidade diz que eu sou uma unidade, você é uma unidade. Todas as pessoas são, cada uma unidade. O que quer dizer isso na prática? Se eu pegar, Vaninha, uma única célula sua e for no microscópio e olhar lá, vão ter características únicas e exclusivas suas no planeta inteiro. Eu posso pegar isso aí e levar no Japão, levar em qualquer lugar na China, que eu vou comparar com todas as pessoas que estão lá e nenhuma vai ser igual. Porque aquela unidade é sua, o seu DNA está ali. Então a lei da unidade, e ela não é só para pessoas não, ela é para coisas também. Se eu pegar, por exemplo, esse copo e o quebrá-lo, e pegar um pedacinho dele aqui e levar no laboratório, num microscópio, eu consigo dizer como ele foi feito, em que período ele foi feito, de onde ele veio, de que tipo de material ele foi feito. Por quê? Porque ele é específico. Então, cada pequena célulazinha ali, ela é em si um próprio polo, ela é em si uma unidade. Então, o que acontece? Esta unidade, ela é única no mundo inteiro. Um outro exemplo simples disso é quando eu pego um ímã. Por exemplo, se eu pegar um ímã, ele tem dois polos, uma peça só. Sim. Mas se eu quebrar ele no meio, eles se tornam dois ímãs, todos os dois com os dois polos. Então ele tem lá polo norte, polo sul, polo norte, polo sul. E se eu quebrar de novo eles no meio, cada um deles vai virar um outro ímã. E quanto mais eu quebrar, ou seja, essa lei da unidade, ela diz que todas as vezes que eu minimizar, eu vou conter e estar contido, ou seja, cada parte dessa contém o todo. Então eu contenho, se eu pegar uma pessoa como você, você pode representar toda a humanidade. Cada um de nós representa toda a humanidade. Então essa é a lei da unidade, é a lei do um. Sermos únicos, né? Sermos únicos. Ao mesmo tempo, todas as leis que vêm de Deus, que vêm da natureza, elas nunca podem entrar em choque. Essa é uma regra muito importante, porque a natureza não entra em choque. Ela entra em contato, mas não em choque. Então, por exemplo,
O que diz que na lei da unidade, a próxima lei é a lei de 3. A lei de 3 é justamente a lei da gravidez, como eu falei, que entra um masculino, um feminino, ou um feminino e um masculino, como queira, né? Que vão se unir e que vão formar um terceiro elemento, seja seres humanos, ou sejam animais, insetos, ou qualquer ser vivente. Então, eles vão ter aquele contato ali entre um ser que vai dar os gameta positivo, o gameta negativo, e vão se fundir e vão dar uma fonte neutralizadora, que a gente chama. Que naquele momento a fonte neutralizadora é o resultado destas duas. O que acontece? Naquela fonte neutralizadora está contida a primeira lei, que é a lei da unidade. Então, por exemplo, quando uma mãe se funde com um pai e tem um bebê, seja ele menino ou menina, neste ser que nasceu, tem contido todos os elementos dos pais também. Então, nele contém e está contido, nesse caso aí, a humanidade. Automaticamente, aquela pessoa que está ali, seja menino ou menina, como eu disse, ele ainda não está pronto, não está maduro sexualmente falando. Mas ele vai se desenvolver, os órgãos dele vão ser desenvolvidos e ele vai ter um crescimento e um amadurecimento, e num segundo momento, quando ele tiver um amadurecimento, ele vai encontrar um outro ser de um outro local que vai fazer a mesma coisa, fundindo-se de novo na lei de 3. Vamos supor que fosse uma menina desse nascimento e que tinha um outro menino de um outro nascimento e que se transformaram em homem e mulher, e aí se desenvolveram e agora fizeram um novo ser, e assim a espécie vai sendo perpetuada. Isso, como eu repito, tanto para pessoas quanto para animais e todas as coisas do mundo. Então esta é a segunda lei, que é a lei da criação. É a lei de como acontece um choque e nasce um elemento. E é assim que a natureza se perpetua na lei de Deus. Então, entendendo essa lei da unidade e essa lei de 3, a gente está pronto para ir adiante e entender uma lei mais complexa, que é a lei de 7. A lei de 7, ela já é a lei da multiplicação. Como assim multiplicação? Todas as vezes que alguma coisa precisa crescer, ela tem que ter gerenciamento desse crescimento. Então, para que haja esse gerenciamento desse crescimento, tem que ter uma ordem. E a ordem é dada pela natureza. Como que eu sei disso? Quando você estuda, por exemplo, as ondas sonoras ou as cores, nós não temos lá, por exemplo, as 7 cores do arco-íris? Então, as 7 cores do arco-íris nascem desse momento de criação da lei da multiplicação. Então, por exemplo, todos nós seres humanos, toda a natureza em si, toda a natureza, seja madeira, todos os corpos, todos, líquidos, sons, imagens, mentalizações, todas as vibrações, elas estão dentro dessas 3 leis. Elas são imediatamente e intrinsecamente afetadas pela lei da unidade, a lei de 3 e a lei de 7. Então, quando você tem, por exemplo, uma vibração, essa vibração anda no ar em cima da lei de 7. Por isso que nós temos 7 notas musicais. Eu ia te perguntar sobre isso. Tem alguma coisa a ver essas notas musicais? Totalmente as notas musicais. Então, é um assunto mais complexo, é claro. Mas, se você for pegar ali as vibrações das notas musicais, quando você sai de 1 para chegar a 2, ao seu dobro, elas andam em 7 níveis. E cada nível é que dá uma das notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E isso, Vaninha, dentro desse conjunto, explica-se muita coisa, muita coisa. É por isso que, às vezes, quando a pessoa começa a estudar o autoconhecimento, ela tem que passar por essas bases para entender matematicamente isso, para poder ela saber por que é que, às vezes, quando você vai numa academia, você não consegue ir por 3, 4 semanas.
Aí você fala, mas o que tem a ver isso? Tem a ver, por quê? Quando você tem as notas musicais se desenvolvendo, por exemplo, Dó, Ré, Mi, Fá. A cada uma delas existe uma distância que a onda percorre. Algumas dessas ondas são em aceleração e algumas dessas ondas são em desaceleração. Então quando eu falo uma onda, Dó, Ré, Mi, Fá, algumas delas estão se acelerando pela natureza e outras estão freando. Isso significa dizer que tudo que você faz, algumas coisas estão sendo aceleradas pela natureza e outras, naturalmente, a própria natureza vai frear. Isso significa dizer que quando você põe uma roupa para ir para a academia, algumas vezes a natureza vai frear você. Então, algumas vezes vai chover, você vai falar, eu não estou querendo ir, eu não sei. Então é onde a natureza começa a frear você. E se a natureza está te freando, o que você precisa para romper a força da natureza? Energia. Então, muitas vezes, quando você está animada, você vai começar alguma coisa, você está doido ali com muita energia para começar alguma coisa, e você quer gastar toda a energia naqueles primeiros dias. E não deve ser assim. Você deve guardar um pouco de energia para que na primeira vez a natureza está te empurrando, foi fácil. Na segunda vez, a natureza também está te empurrando, foi fácil. Só que naquela terceira, quarta vez, quando a natureza começar a te frear, você tem que colocar energia extra. Então é por isso que muitas vezes, quando a natureza começa a te frear, você tem que ter uma energia extra para poder você suplantar a força da natureza te frear. Por isso é que é interessante você sempre guardar energia. Coisas ao vivo são complicadas, né? Mas você nos entende aí de casa, né, Internet? Nós estamos no quintal, né? Conversa no quintal, né? Mas então quer dizer que essas três leis, tem tudo a ver com a gente, com o ser humano em si. Tudo totalmente a ver, porque nós somos natureza. E se nós somos natureza, nós dependemos da natureza como um todo. Nós também estamos sujeitos a essas regras. Tudo que nós fazemos, Vaninho, tudo, para eu ter equilíbrio, para eu poder ir adiante, para eu fazer alguma atitude na minha vida, eu tenho que entender que essa natureza em algum momento vai tender a me prender. E eu preciso ter forças extras para me soltar e fazer o que eu quero. Porque senão só vai acontecer o que a natureza quer. E a natureza tem tendência de fazer helicoidais. Ela vai fazer só círculos. Por isso é que, por exemplo, você não vê uma raiz reta. Sim. Por quê? Porque ela vai tender a quebrar quando você faz. Atalhos, vamos dizer assim. É como se fossem pedaços. Então vamos imaginar um simples desenho. Às vezes, para quem está em casa, é difícil você estudar isso sem um material. Mas só para você ter uma noção. Dó, Ré, Mi, Fá. Na hora que chega no Mi para o Fá, há uma queda de energia. Sim. Se há uma queda de energia, naquele momento, se eu quiser fazer com que o Mi chegue ao Fá, vamos supor que o Mi seja eu ir numa academia. Sim. Naquele momento que choveu, por exemplo, eu falei, puxa vida, choveu. É nesse momento em que eu tenho que ter dentro de mim um autoconhecimento. Sabe por quê, Vaninha? Sim. Porque olha bem para você ver, quando eu tenho dentro de mim o autoconhecimento, eu começo a ouvir as minhas vozes e posso ou não dizer para mim que eu sou irrazoável. O que é ser irrazoável? Eu não aceito razões nem de mim mesmo para que eu não vá à academia. Então, por exemplo, começou a chover, mas dentro da academia está chovendo? Não. Mas eu posso então pegar uma capa de chuva, ou uma sombrinha, ou um guarda-chuva, ou ir na chuva mesmo correndinho, e ir fazer a academia, ou até fazer o exercício dentro de casa. Sim. Então, naquele momento em que eu decidi isto, baseado em meu autoconhecimento, que eu queria não ceder à força da natureza e ser irrazoável, mas eu tinha que me conhecer para me entender que eu preciso ser irrazoável, não deixar a razão me vencer. Porque a natureza jogou
uma chuva ali. Ela jogou um por acaso ali. Só que eu tenho que ser mais forte que aquilo e não aceitar a razão de que choveu para mim. Imagina que chegou alguém na sua casa, pede licença e vai. Então você criar razões para não deixar a natureza ceder. Para você não ceder aos caprichos da natureza. Então, vamos supor que esse passo seja do Mi ao Fá. E você venceu ele e foi. A partir do momento em que você venceu ele e foi na academia, chegou lá, você encontrou aquela sua amiga, fez academia, foi para a casa dela, a chuva passou e você já está num outro nível. A partir daquele outro nível, ela te convida para um passeio ou para uma outra coisa que não ia acontecer se você não tivesse vivido aquilo. Então, isso tudo rege a nossa vida como se fossem por acasos, mas não são por acasos. É a natureza que vai fazendo com que vá acontecendo. Isso tudo é gerido pela natureza e está totalmente ligado aí nos caminhos do autoconhecimento. E quando a gente entende o autoconhecimento pelo caminho do objetivo, a gente entende o que significa cada uma dessas coisas para poder, então, você mesmo, naquele momento, tomar a sua decisão. Eu vou fazer academia ou eu não vou fazer academia, apesar da chuva. Eu vou ser irrazoável, imparável. Não vou deixar com que esse detalhe me pare, porque eu tenho dentro de mim um autoconhecimento que sabe que não vai me matar se eu for nessa chuva. Dá para mim ir. É quase como se você ligasse um vou fazer e vai fazer. A irrazoabilidade da pessoa. Você não aceita razões da sua própria razão. Você não aceita. Sim. Então, o autoconhecimento objetivo ele é fundamental na nossa vida em si, né? Ele é fundamental porque ele te dá a todo tempo uma espécie de uma bandejinha com o que você precisa ver e ouvir para definir a sua vida melhor. Para você saber naquele menu ali o que eu posso fazer agora. Porque você não tem que necessariamente, olha bem, você não tem que necessariamente só aceitar as coisas que a natureza te oferece só naquela hora. Você tem que respeitá-las. Mas você tem que ter a sua parcela de causabilidade, que é você causando as coisas e não somente esperando o que acontecer tá bom, do jeito que a natureza me levar tá bom. Porque senão você fica sendo só empurrado pela natureza para cá, empurrado pela natureza para lá e acaba nunca sendo você mesmo. Então, quando você entende como a natureza está agindo dentro de você e ao seu redor, você consegue ter muito mais força para não combater, mas para dançar com ela. Então, você não está brigando com a natureza, você está dançando com ela. Você está dando o próximo passo como se fosse uma valsa que você está dançando com ela. Então, se ela choveu, você arruma um jeito de não se molhar e cesseia e vai, se é o seu desejo real. Então, você escolhe o que você realmente deseja e vai adiante. Senão a gente acaba passando pela vida sem desfrutar. Senão você acaba passando em brancos lençóis, ou seja, você viveu, foi empurrada para cá, viveu, foi empurrada para lá e não consegue realizar o que você realmente deseja. Então você com autoconhecimento, você tem condições de fazer várias coisas, mas eu vou citar algumas delas só para você ver como que pode fazer diferença. Pode fazer diferença, por exemplo, se você vai morar numa cidade ou na outra, se você vai estar casado com uma pessoa ou não, se você vai conviver com isso ou não, se você vai ser importante do ponto de vista financeiro ou não, se é o que você deseja. Então você começa a escolher as coisas que são importantes para você, baseadas em como que você vai negociar cada uma delas com a natureza. Qual é o preço que você vai ter que pagar? Compensa? Então você vai estar tendo uma negociação mental pelo autoconhecimento. E o autoconhecimento, principalmente o objetivo, ele te dá todas as bases para isso. Para que a vida da gente venha fluir, né? Para que a vida da gente venha fluir de acordo com o que a gente deseja um pouco mais. Com qualidade, né? Com qualidade, porque você não fica sendo só um animal que foi acuado e tem que viver aqui, ou foi acuado e tem que viver ali. Não, você tem como escolher algumas coisas,
Talvez não dê para você escolher tudo, Sim. mas as coisas principais que você escolheu, você tem como escolher dentre as coisas que você deseja, as que você pode viver, se você vai ter filho ou não, eventualmente, se você vai morar num determinado local, e várias outras coisas, dentre elas sua profissão, até os problemas que você vai resolver ou não. Porque às vezes você não quer resolver aquele tipo de problema. Então você tem que sair e parar com aquilo. Eu vivi isso nas lojas. Eu tinha um determinado tipo de problemas quando eu tinha as lojas. Eu tinha funcionários, eu tinha fornecedores, eu tinha compras, eu tinha vendas, eu tinha alguns tipos de problemas e tinha tipos de soluções. Em determinada época da minha vida eu resolvi, há alguns anos atrás, que eu não queria mais viver aquele tipo de problema de ser lojista. De chegar, por exemplo, num feriado e ter que trabalhar, de não poder sair no Natal e outras coisas mais. Eu dei um chega naquilo. Então, baseado no meu autoconhecimento, eu dei um chega naquilo e, a partir daquele momento, eu arquei com as consequências de mudar de caminho e venho, na verdade, mudando de caminhos para sempre estar trabalhando aqui no autoconhecimento, ensinando o autoconhecimento objetivo para as pessoas, que foi uma coisa que eu tinha desenvolvido e que é muito mais prazeroso para mim estar falando disso. Sim, o autoconhecimento em si, que você está falando, é fundamental para as nossas escolhas. Para as nossas escolhas, exatamente. Muito bem, eu quero te agradecer por mais essa conversa no quintal. Eu creio que esclareceu as dúvidas de muitos internautas, né? Foi bem prazeroso. Uma conversa muito boa, muito profunda. A gente zigue-zagueia por vários assuntos, mas todos eles levando ao autoconhecimento, né? Porque o nosso objetivo aqui é sempre clarear para a pessoa quais são os caminhos que ela vai eventualmente ter que passar para descobrir o seu autoconhecimento. Sim. Esse é o nosso objetivo. Quero te agradecer, tá? O agradecimento é todo nosso. Obrigado. Fique Tchau. com Deus, gente.